Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai estar assistindo, então nós estamos aqui no nosso programa semanal, o Me Conte Aí. Eu sou o pastor Ari, consultor e terapeuta, e vou estar com você nesse bate-papo maravilhoso, hoje com uma das pessoas mais importantes do cenário político cristão de Sergipe. Ele foi um dos primeiros parlamentares que esteve atuando na cidade de Aracaju e também foi um dos primeiros pastores que construiu uma fundação que ajudou muita gente. Você vai ouvir as histórias hoje reais, verdadeiras, de um dos maiores homens da política social cristã desse estado. Estou falando do pastor e vereador Daniel Fortes. Pastor Daniel, como é que você está? Um prazer muito grande, Ari, estar aqui. E também quero, aproveitando o ensejo, para poder mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando e dizer que contarei tudo que você quiser que eu conte, estarei à sua disposição. Embora acredito que o programa não vá, o tempo vai ser muito curto para tantas coisas boas que o senhor, como pastor e como parlamentar, fez para o nosso estado, fez para a nossa cidade de Aracaju. Eu sou testemunha ocular porque participei de muitas delas, tive a honra, estou falando como honra mesmo, tive a honra de ser assessor do pastor Daniel por 7 anos, não foram 7 dias, foram 7 anos, e ali nós fizemos muitos trabalhos maravilhosos, que confesso ao senhor, pastor Daniel, o senhor faz falta, o método que o senhor criou para desenvolver o segmento cristão na área social está fazendo falta. Hoje a gente não tem mais pessoas que têm o coração e o entendimento que o senhor tinha na época e fazia e se sacrificava para ver um evangelho crescente na cidade de Aracaju e no estado de Sergipe. Então, sou testemunho ocular de tudo isso e tenho a honra, olha que honra que Deus me dá, de estar entrevistando exatamente uma das pessoas mais importantes que vieram trazendo, abrindo pioneirismo, né? Tanto na seara política quanto na seara social. Eu vou começar pela seara política, depois eu volto pela vida dele, depois eu finalizo com a área social. Então vamos lá. Como é que se deu essa entrada do senhor na área política? Eu era contra o evangélico na política, né? Mas radicalmente, o senhor era contra? Radicalmente contra. Maurício Pimentel veio de Brasília e percebeu o meu trabalho social e me procurou e disse: olha, na Câmara de Vereadores de Aracaju não tem um vereador evangélico. E eu vejo que você é o único que tem condições de ganhar. Eu digo: não quero de maneira nenhuma. Sou contra o evangelho na política. Não, mas aí eu disse: só me permite uma parte. Em que época foi isso? 92. Em 1992. Aí eu disse: eu vou orar. Aí eu comecei a orar e fui ao ciclo de oração do bairro Santo Antônio, na Assembleia de Deus. 27 anos atrás. Chegando lá, tinha uma irmã que veio do Rio, que estava sendo usada em profecia. Eu disse: Deus, se tu vê, baixinho, eu e Deus, se tu vê que eu tenho que entrar mesmo nessa missão política, eu gostaria que essa profetisa saia do seu lugar e venha até mim, para não ter dúvida, ela venha até onde eu estou e diga alguma palavra de incentivo. Quando eu acabei de pensar que eu estava falando só com Deus, ela saiu do lugar e chegou, pegou no meu ombro e disse: olha, vou elevar o teu nome nessa cidade. Vai em frente, que eu vou elevar o teu nome nessa cidade. E ali, realmente, foi a minha decisão. Aí eu disse ao Maurício: caramba, a partir de hoje serei candidato. Aí trabalhamos, né? Teve uma outra palavra profética que eu seria o primeiro colocado do partido. Que era o PFL, o partido mais forte na época, concorrendo com Mendonça Prado, Motinha, Mendonça Prado, Zé Félix. E veio o resultado. A minha campanha é uma campanha, eu era azarão, não saía na pesquisa nem... não era nem citado, meu nome não era citado em pesquisa nenhuma. E era um desconhecido. Eu sempre fui uma pessoa que o meu conhecimento era no meio evangélico. Eu nunca tive assim, né, um trabalho na sociedade como tudo. O meu trabalho social, mas se resumia ali, aquele grupo que estava perto de mim. E ali eu era um azarão. Fizemos no Constâncio Vieira o lançamento, que se titulava Lançamento da Candidatura de Daniel Fortes. Foi convidado o povo para isso. Osés de Paula, pela primeira vez, veio a Aracaju. Não sei se você se lembra. Lembro sim. Arivaldo José, que estava com a gente. Lembro sim.
E eu aí disse, eu fiz um pedido a eles. Eu acho que pela primeira vez, um evento evangélico, ficou muita gente lá de fora que não pôde entrar. Olha isso. Que ficou muita gente de pé. E olha que era um ilustre desconhecido, como o senhor falou. Né? Aí eu fiz um pedido que político quase nenhum teve a coragem, tinha coragem de fazer um pedido desse. Eu fiz um pedido a Arivaldo. Disse, olha, eu quero fazer um pedido a vocês. Nós convidamos o povo para vir para o meu lançamento da campanha. Eu não quero que fale de política. Vamos louvar a Deus e ore por mim, mas eu não quero nenhuma citação política. E aí foi difícil, né? Arivaldo foi que não se conteve, ele ainda deu uma palavra assim, mas eu mesmo não falei, não pedi voto, nada. O senhor entendia que a sua campanha era Deus que estava planejando, era Deus que estava fazendo, iria fazer tudo. E o clima estava tão espiritual, quando a Zélia de Paulo começou a cantar Sem Ovelhas, parecia que o céu desceu, e foi assim uma emoção muito grande. Eu disse, pelo amor de Deus, não trate de política. E aí meu Deus, veio o resultado. Eu fiquei em segundo lugar. Eu disse, mas não houve uma profecia que eu era o primeiro colocado? Naquela época a votação era em cédula, não era eletrônica. Aí teve lá um movimento que teve que recontar. E aí na recontagem aconteceu o que a profecia tinha dito, que eu seria o primeiro colocado. Então eu fiquei como primeiro colocado. Olha isso, rapaz. Um desconhecido, né? Ganhando para Mendonça Prado, Motinha e Zé Félix, ambos do PFL. Então foi assim que marcou realmente aquele momento, porque houve uma união das igrejas evangélicas como nunca houve em torno de um candidato. Sim. Batistas, presbiterianos, adventistas, assembleanos, todos em torno do meu nome. Foi uma coisa assim muito bonita. Então, sim, que dificilmente hoje alguém vai aglutinar a quantidade de denominações que nós aglutinamos naquela época. Só fazendo uma correção, eu falei 27 anos, mas não é 32 anos, né? Nós estamos em 2025, então fazem 32 anos atrás que houve esse fato. E eu acredito, pastor Daniel, que não haverá realmente de novo, porque hoje a política mudou muito. E assim, hoje são os crentes que se colocam à disposição para serem candidatos, não são escolhidos por Deus para serem candidatos. Por que eu digo isso? Porque a gente tem tido uma leva de candidatos evangélicos, cristãos, que deixa muito a desejar. E a sua história está combinando com a profecia. Porque ao longo do seu mandato, o reino de Deus foi glorificado. Exatamente. Não houve escândalo nenhum, nunca se ouviu falar de escândalo com o nome do pastor Daniel. 3 mandatos como vereador. Não houve nenhum tipo de nenhuma movimentação da mídia, da imprensa, nada que pudesse manchar. Pelo contrário, né? A gente lutou muito pela causa evangélica com os projetos, né? Sofri muita perseguição de grupos, né, que não aceitavam, grupos radicais que não aceitavam a nossa posição, mas em 90 me reelegi, em 2000 perdi a eleição. Sim. E foi um momento muito difícil para mim. Você foi reeleito, teve 2 mandatos, fui reeleito, depois aí, perdeu. Em 2000 perdi. E aí o seguinte, eu perdi a eleição, o comércio teve um momento muito difícil no comércio, eu tinha 6 lojas, passei a ter 2, e teve que vender minha casa, morar de aluguel. Eu estava à beira de uma falência. Não, eu estava falido, e não foi por causa de pecado. Eu acho que é uma prova de Deus. Sim. Mas eu sei que eu fiquei sem nada. E aí a esposa, tanto é que naquela passagem de ano, eu sempre passo na igreja, né? Sim. Até meia-noite, e naquela passagem de ano eu não pude comprar um terno, não pude comprar um vestido para minha esposa. Aí disse, olha, nós não vamos nos apresentar, porque na igreja sede todo mundo desfilava com as roupas bonitas, novas, e nós não tínhamos condições. Eu disse, não, vamos ficar em casa. Ela chorando, não é possível, todo mundo que entra na política sai bem, e você, 2 mandatos e a gente não tem nada. Eu olhei para ela e disse, é verdade, mas tem uma coisa, nós temos a honra. Eu nunca me vendi. E eu disse a ela, Deus vai nos dar uma casa até dezembro. E aí, pronto, vamos dormir. E eu estava, porque ainda está dentro do assunto político, mas aí uma bênção muito grande. Eu estava na igreja Assembleia de Deus, da Rua Bahia,
quando a gente está em baixa, materialmente, a gente fica lá nas últimas cadeiras, né? Eu estava no público, mas lá no cantinho, eu não queria nem que ninguém me visse, eu sempre fui tímido, né? Eu nunca gostei dos primeiros lugares, eu sempre gosto de sentar nos últimos lugares, né? Nas últimas poltronas, e ali tinha um pregador que veio da França, Rafael, missionário. Ele não me conhecia, e nem eu também o conhecia. Ele aí parou a mensagem, me chamou. Mas parou a mensagem mesmo, disse, olha, Deus manda lhe dizer que vai restituir tudo que você perdeu. Ele simulou assim no chão, desenhando como ia acontecer, tudo que ia acontecer. Eu aí recebi. Rapaz, que coisa, né? Eu tomei posse. Sabe o que aconteceu? A partir daquele dia, Deus abriu as portas da ótica, que era de fazer fila o pessoal comprar. Tanto é que pessoas abriram o ótica, vizinho, pensando que era o ponto, né? Mas não, eu sabia que é a mão de Deus, a mão de Deus. Então, glória a Deus. Albano Franco me chamou para eu presidir a Fundação Renascer. Fui presidente da Fundação Renascer, que é um cargo equivalente a uma secretaria. E aí faz um detalhe que eu quero lembrar aqui, por favor, pastor, me permita. Quando o senhor foi presidente da Fundação Renascer, acredito que o senhor recorde esse detalhe, o senhor fez um trabalho que ninguém nunca fez na Fundação Renascer, que foi um CD com os detentos, não sei se é detentos o nome. E a juíza não podia saber, senão ela mandava me prender. E a juíza não podia saber. Aí eu tive a honra de gravar esse CD, foi gravado no nosso... Os meninos foram escoltados. Olha, gente, foi um negócio tão incrível. As pessoas, quando chegaram no estúdio... Você lembra desse fato, né? Eu lembro totalmente desse fato, sabe por quê? Porque aqui na região, ainda é o meu estúdio, 25 anos depois, eu retorno para o mesmo local onde foi o meu estúdio há 25 anos atrás. Que é o prédio que nós estamos gravando hoje, esse podcast. E naquela época era só estúdio de áudio. E o pastor Daniel me fez esse desafio para a gente gravar o CD dos meninos. Eu não sei se chama de detentos, se era o nome, se era de detentos. Era os internos, né? Os internos, né? Internamento, as medidas socioeducativas, não pode chamar de... Tava todo mundo, você vieram tudo algemado. Porque senão era tudo menino de alta qualidade. Você sabe? Não pode fugir. Mas eles queriam também. E eu nos preparei. Eu acho que a primeira vez. Foi uma experiência. Eu acho que a primeira vez no Brasil, né? Que uma pena que eu não tenho uma cópia desse CD, mas eu me lembro muito bem. E aí aqui encheu a porta aqui de polícia. O povo pensou que eu estava sendo preso. Tomara que a juíza não esteja nos ouvindo na época. Senão ela vai mandar me prender. Mas o trabalho foi feito. Olha, foi lindo demais. Você sabia foi lindo. Foi pena que eu não tenho registro daquele você CD. Sabia que o presidente da Unicef... Eles cantando no estúdio, as músicas que a gente fez. Você sabia que o presidente da Unicef, Bahia e Sergipe, quando soube que era um político que ia assumir, ele foi ao governador Albano. Albano, governador, não faça isso. Não bota um político ali que vai botar... Tem que botar um técnico. Sim. Mas o Albano aí colocou. E 9 meses após eu convidei o governador para inaugurar várias obras, Praça do Senã, reforma de todo o prédio, eu me lembro, informatizei tudo. Foi uma revolução que eu fiz na Fundação Renascer. Aí Albano viu aquilo tudo. Ô Daniel, presidente, qual foi o convênio que você fez isso aqui? Eu digo, nenhum, é o pouco dinheiro que o senhor manda. Tirei os ladrões e fizemos tudo isso que o senhor está vendo aqui. O segredo é tirar os ladrões. E aí ele, quando João Alves ganhou a eleição, eu não votei nele. Aí o mesmo presidente da Unicef foi até Dona Maria pedir para minha permanência, porque estava dando certo. Mas por causa da questão política, é claro. Não votou nele. Foi demitido por telefone, mas na verdade eu fiz o meu trabalho, concluí o meu trabalho na Fundação Renascer. Mas então, esse trabalho específico, pastor Daniel, que o senhor fez como presidente da Fundação, foi extraordinário, porque ficou na minha memória aqueles menores, chegaram algemados, mas cantando, sabe? Agora só algemado naquele dia, porque eu não podia correr risco. Mas quando... E eu não pude interceder, porque eu não conhecia qual era a periculosidade, mas eles cantaram, fizeram o papel deles, foi lindo, foi um trabalho lindo. Deixa eu contar uma particularidade. Quando eu assumi, no dia que eu assumi, tinha tido uma rebelião, um dia anterior, quebraram tudo no Senã. Aí foi a receptividade que eu tive lá. Presidente, aí, ó, não tem dinheiro, mas tinha que consertar tudo. Olha que coisa, não tem dinheiro, mas tinha que consertar, não pode ficar assim. Aí ajeitamos, aí eu vi lá os adolescentes acorrentados, mais perigosos, né, acorrentados. Aí eu disse, por que tá assim? Não, porque é perigoso. Eu digo, olha, eu vou querer almoçar com eles.
o senhor é maluco, nós não vamos dar segurança ao senhor. Eu digo, pode deixar, não quero ninguém não que venha comigo, não quero segurança nenhuma, eu vou almoçar com eles. Se eu não puder ser presidente dessa instituição, se eu não posso realmente conversar com eles, eu não sou digno de ser presidente. Então eu fui, conversei com eles. A partir daquele dia, nunca mais teve rebelião durante a minha gestão. Olha isso. E eu disse à imprensa, vai ter fuga, que eu vou cumprir o ECA, mas rebelião vocês não vão ver aqui mais. E aí tem uma quadra lá que não era usada. Eu digo, não, a quadra é para usar. Aí teve competições esportivas, sim, tiramos as algemas. Isso revolucionou. Revolucionamos, entendeu? Verdade. Então, é a questão que eu me dediquei de corpo e alma ao trabalho. Então, a gente conseguiu a Fundação Renascer e o mais difícil, Ari, foi eu retornar ao mandato. Na eleição seguinte, me candidatei a vereador. Verdade. E disseram que é difícil quem retornar. Muito difícil. E aí eu retornei ao mandato. Deus também me deu o mandato. Verdade. E nesse período eu já estava trabalhando na área política. Me recordo muito bem porque foi minha primeira eleição que eu trabalhei coordenando uma atividade de consultoria. E me recordo que nós fizemos um CD. Não sei se o senhor lembra. Nós fizemos um CD onde contava a sua história. Rapaz, esse CD foi até hoje. Tem gente que guarda, né? E sempre fala daquele CD. Sério, pastor? Tem gente que lembra ainda? Eu lembro, a gente me mostra o CD e a história, e aí começa a relembrar a história. Aquilo marcou, né? Marcou muita gente, principalmente no interior. Quando eu vou pro interior, o pessoal tá guardado, aí mostra o CD lá. Coisa linda. Guardado. Né? Eu me lembro que aquele CD fez uma revolução muito grande, porque a gente trouxe, quando eu tive, que vocês vão conhecer daqui a pouco, a história de vida do pastor Daniel. Eu recordo que naquele período a gente trouxe pastores para gravar o início, né? Cada um dos pastores falava um pouco da história do pastor Daniel, inclusive o pastor Cláudio, a pastora Cláudia participou, do pastor Cláudio da família Renovada naquela época participou, junto com o pastor Marcos Andrade. Eles vieram gravar aqui. E nós fizemos, toda semana a gente fazia um evento na chácara que o senhor tinha lá e a gente distribuía aquele CD, colocávamos uma música de um cantor que... tinha Débora Cristiano que participou e outros cantores. Ali marcou. Então, nós foi... E graças a Deus, quando sai a votação, o pastor Daniel retorna. E foi difícil aquela eleição, foi difícil demais, ganhamos. Verdade. Então, aí depois nós nos candidatamos a deputado, eu fiquei na suplência, assumi por um tempo. Aí é o seguinte... Mas você ainda chegou a ser presidente da Câmara, não foi? Cheguei a ser presidente da Câmara. Então eu assumi o mandato. Era para ficar até o final, mas por causa da minha índole, me recordo. Eu assumi no lugar de uma pessoa que estava condenada, e essa pessoa, o Tribunal de Justiça julgou e tal, condenou. Como o senhor ficou independente? Aí eu fui convidado por uma grande autoridade, e essa autoridade perguntou se eu podia votar nos projetos dele e tal. Eu disse, não, eu não vou lhe prometer isso porque eu sou cristão. Se o projeto que o senhor mandar for para o bem do povo, eu voto. Se não, eu voto contra. Eu não posso lhe assegurar isso. Você vai ter o que você quiser, tal. Eu digo, não me serve dessa forma. Aí o que aconteceu? O mesmo desembargador que votou contra essa pessoa, que foi o voto Minerva, foi o mesmo que votou depois. Mudou o voto. Para a pessoa votar. Por esse voto, eu passei só 15 dias no mandato. Fiquei frustrado. Eu digo, Deus, nunca mais eu gostaria de ter uma oportunidade para apresentar meus projetos. Eu não consegui. Aí veio uma outra eleição, fiquei na suplência de novo. E dessa vez foi difícil, porque não fiquei mais na segunda suplência, fiquei na quarta. E não, quem der a quarta suplência nunca assume. Aí eu estava... aquele sonho de apresentar os projetos. Aí foi que um vereador ganhou para deputado, saiu, e depois essa vereadora, ela optou por ficar vereadora em vez do mandato do deputado estadual. E aí veio um e saiu outro, enfim. Eu sei que eu aí estava na primeira suplência. Aí findou que eu fui convidado a assumir. E aí sim, passei agora quase 4 meses e aí pude realizar meu sonho de apresentar os projetos de lei que eu queria apresentar. E pronto, encerrei minha carreira política como deputado estadual e apresentando os projetos, usando a tribuna, enfim. Então, realmente foi assim que nós encerramos a nossa carreira política como deputado estadual. Encerrou a carreira política
vírgula, porque a atividade política ela é uma atividade social permanente. E o senhor continua como ativista social porque o senhor não para, né? Acredito que só quando o pai levar. O senhor é um homem muito proativo, e eu acredito que o que faz falta são homens com essa postura na política. Hoje a gente nós não temos na Assembleia Legislativa um homem que defenda nossos princípios e valores como nós tínhamos, que era o pastor Daniel, pastor Antônio, pastor Mardoqueu também, que foi uma referência, a gente tem que fazer aqui uma referência, ponto. Pastor Daniel, pastor Antônio, pastor Mardoqueu, ponto. E não temos hoje na Câmara Municipal, temos até o pastor Diego, que tem feito um bom trabalho, tem sido um bom representante. E hoje nós temos uma bancada, a maior bancada evangélica. Nós temos uma bancada muito grande, mas não é. Nunca teve, né? Nunca teve, mas não atende como era a época do senhor, pastor Daniel. Eu sou consultor da atividade política até os dias de hoje, e digo ao senhor com todas as palavras, não temos representantes como tinha o senhor, como era o pastor Antônio, como foi também o pastor Mardoqueu, que eu espero também trazê-lo para contar a história dele aqui um dia. Mas, como eu falei, começamos pela história política, agora eu quero entrar na parte do pastor Daniel como ativista social, que aí a história é longa. Vamos ver se o tempo dos dados nos permite falar. Esse é o trabalho social, pastor Ari, me acompanha há mais de 45 anos. Eu comecei com o projeto Integração, fazendo curso profissionalizante, trabalho. Mas a minha pergunta, a minha curiosidade, desde que eu nunca fiz essa pergunta para o senhor, mesmo trabalhando com o senhor, como é que o senhor se viu numa época que ninguém era... Hoje é moda, hoje é ativista social de pets, hoje é ativista social, tudo vira uma causa social hoje. Mas me surpreendeu um curso que eu fiz recentemente no Ministério Público, onde o palestrante ele trazia uma informação que eu fiquei assustado com ela, que aqui em Sergipe tem 7.896 ONGs em funcionamento. 8.000 ONGs em funcionamento. Me chamou a atenção o número de ONGs, de CNPJs inscritos e ativos. Porém, ele disse que cerca de 5 a 10% estão funcionando de fato, ou seja, entregam à população um trabalho. Na época que o senhor foi um ativista social, que iniciou sua atividade como um ativista social, não existia quase que ONG nenhuma, pelo que eu recordo. Da onde surgiu o desejo, a vontade... Da onde veio essa vontade, né, de que o senhor era de uma família humilde? Da onde veio essa vontade de fazer o bem às pessoas através de cursos, que era o que o senhor fazia bastante? Aí eu tenho que me reportar à minha infância. Eu passei fome na minha infância, né? E a minha mãe, ela foi abandonada por meu pai e foi comprar veneno, fonticida, foi numa venda para dar aos filhos e tomar também. Aí fez os copos, já tinha preparado tudo, fez uma carta porque estava fazendo aquilo, trancou a porta. Primeiro o copo podia ser para mim, eu não sei. Eu sei que ela fez isso. Alguém, usado por Deus, ouvi Dona Geralda, que o pessoal sabia que ela tinha uma perturbação mental, comprando veneno ali e tá com a porta fechada já há muito tempo. Aí chamaram, ela não abriu, aí derrubaram a porta. Quando derrubaram a porta, aí viu ela já com um copo na mão para dar um dos filhos. Quando olharam na casa, não tinha nada, só água. A gente estava comendo farinha com sal já há algum tempo. Que naquela época não tinha amparo social, não tinha Bolsa Família, não tinha nada. Então a pessoa que passava necessidade era difícil. O povo chorou, os vizinhos choraram. E alguém disse: Dona Geralda, a partir de hoje não vai faltar mais nada. Aí usaram de solidariedade para com a gente, minha mãe. E aquilo marcou o senhor. Aquilo levou ao conhecimento do governador do estado. O governador conseguiu um emprego para minha mãe no antigo Hotel Palace. E fruto dessa solidariedade me motivou a ajudar as pessoas. Porque eu sou fruto dessa solidariedade. Então, eu aí fui motivado a fazer esse trabalho, projeto de integração, e a gente fazia o trabalho
de curso profissionalizante, né? O trabalho também culminando com cruzadas evangelísticas, e aí veio o desejo de abrir uma ONG, uma fundação. E eu pensei que fundação, só que eu podia abrir era gente que tinha patrimônio rico, e eu abri, mas não abri para poder pegar dinheiro de ninguém. Tanto é que nunca recebemos um tostão. Aliás, as minhas ONGs, todas elas, nunca recebeu R$1 de quem quer que seja do Estado. A única pessoa que, porque ele, um deputado estadual, o Ismael, quis botar naquela época R$2.000. Eu posso lhe ajudar com 2.000? Não, você quer ajudar? Pode. Eu não pedi, ele pode. A única ajuda que eu recebi até hoje foi de uma emenda de um deputado de R$2.000. E de mais ninguém. Eu não fui atrás de nada. Teve uma pessoa grande, que eu não vou citar aqui, declinar o nome, mas uma pessoa realmente que estava a serviço de um grande político em nível nacional, não é daqui não, que procurou a gente para poder botar um grande recurso na nossa conta, na fundação, para poder, um percentual ficava para mim e outro ia para ele. Eu disse, não, nós não vamos agir. É sempre essa conversa. Não vamos fazer isso. Então, eu nunca recebi recursos. Então, aí continuei fazendo trabalho, o Ministério Público me chama, a promotora do Ministério Público me intimou. Aí eu fui lá, digo, o que é que eu fiz? Intimou o presidente da Fundação, Daniel Fortes. Aí disse, a fundação sobrevive de quê? Aí eu disse, olha, fundação, seu Daniel, tem que ter patrimônio, o senhor não tem nada. O senhor não tem patrimônio nenhum, como é que o senhor vai conseguir manter essa fundação? Olha a fundação aí deu o nome de uma pessoa grande, fechou. Aí foi, não existe, só tem fundação de gente grande, de gente que tem muito patrimônio. Não sei como é que só abriu essa fundação, que não podia nem abrir. Eu olhei para ela e disse, é verdade, doutor, agora tem uma coisa, eu nunca usei de falcatrua, eu não tenho nada, mas também nunca fizemos nada de mal feito. Mas se a senhora acha que eu devo encerrar, eu vou encerrar e vou abrir uma outra ONG. Encerrei e abri outra ONG, né? E essa ONG nós abrimos depois um trabalho com morador de rua, que foi um trabalho que marcou, né? Esse trabalho de morador de rua, pastor Ari, foi uma coisa, a chamada mais linda que já aconteceu comigo. Eu tenho um programa de rádio na Rádio Atalaia, que nós arrendamos 24 horas no ar, e o meu programa é sábado 5 horas. Aí eu passo todo dia eu passo ali em frente ao edifício Estado de Sergipe, o Feliciana, né? Sim. E vi aquele povo ali dormindo na rua. Naquele dia Deus mandou descer do carro. Eu desci, olha, eu olhei, veja a situação, eu vi. O pessoal, uma criancinha dormindo ao lado do papelão, e a voz bem forte falou comigo, cuide deles para mim. Eu disse, como é que eu vou, aí comigo mesmo, como é que eu vou cuidar do morador de rua? Eu não sou da assistência social, eu não tenho habilidade. Aí me veio naquele dia a mensagem, eu sempre preguei de improviso, eu não prego copiado, eu prego de improviso. Aí veio a mensagem que veio toda na minha mente, o bom samaritano. Aí eu digo, vou arrasar, hoje na mensagem eu vou arrasar. Quando eu comecei a pregar, a voz no meu ouvido, vai parar de pregar, e só vai pregar se disser que vai cuidar dos moradores de rua. Eu aí não consegui pregar mais. Parei. Caramba! Aí eu reconheci que é o Espírito Santo cobrando. Eu aí disse, a partir de hoje, interrompi a mensagem, eu vou cuidar dos moradores de rua. Aí a mensagem fluiu. Aí como é que eu vou fazer agora? Fui atrás de prédio para alugar. Ninguém, quando eu dizia que era morador de rua, ninguém alugava. Preconceito muito grande. Eu aí senti um alívio, digo, tá vendo? Me libertei do problema. Aí na quarta-feira, o programa é sábado, aí eu vinha na rua Santa Amaro, ali pensando, Deus, o senhor tá vendo, ninguém aluga, eu vou dar sopão, eu vou dar jantar, mas não vou dar abrigo, porque ninguém aluga. Quando eu terminei de falar isso, atravessou um senhor da minha frente, não sei de onde veio, moço, me arranja uma dormida para mim? Aí eu senti que o Espírito de Deus estava cobrando. Aí eu olhei para ele e disse, meu irmão, hoje não tem, mas vai ter. Na rua Santa Amaro, quando eu caminhei mais alguns passos, o Espírito de Deus mandou olhar para cima, olhei um prédio de 6 andares, onde era o Hotel Serigi. E aí o senhor disse, é aqui. Vá atrás do proprietário. Diga que quer 4 anos sem pagar aluguel.
Aí eu fui, eu não tenho nada a perder, um prédio daquele, 4 anos sem pagar aluguel, eu digo, eu fui atrás do proprietário. Cheguei lá e disse, olha, eu não fiz arrodeio, nem pedi por favor, porque eu queria me livrar do problema. Sim. Mas eu disse, olha, eu quero seu prédio para alugar para morador de rua, mas eu não posso pagar aluguel. Quero um contrato de 4 anos. Ele olhou para mim e disse, eu vou falar com meus filhos. É o proprietário do Hotel Nascimento, na Atalaia. Aí depois eu recebi o telefonema, olha, meus filhos, eu convidei com eles e pode ficar com o prédio os 4 anos. Eu digo, eu vou pegar a chave. Ele, não venha não. Eu digo, por quê? O prédio não tem chave, não tem porta, derruba a parede e entre. Eu já fiquei desconfiado, aí convidei o pedreiro, aí convidei os irmãos de fogo, né, fazer o culto. Mas quando derrubamos a parede, quando entramos, o prédio todo destruído. Teto, não tinha uma janela, fiação elétrica, roubaram tudo. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? E tinha um abençoado perto de mim, olhou para mim e disse, você tem 1 milhão para começar a reforma? Eu disse, não tem 1 milhão não, mas tem um Deus que é o dono da prata e do ouro. Glória a Deus. Comecei uma campanha no rádio, gastamos mais de 700 mil reais naquele prédio na época. Até elevador novo nós colocamos. E fizemos a maior festa, quando foi um desfile de morador de rua, para a inauguração. E ali foi um momento memorável. Não faltou nada. Recebemos janela, portas, tinta, pessoas humildes. Quem contribuía eram os mais humildes, Deus provando. Para não dizer que era eu. Foi pela minha influência que consegui. Mas Deus usou catador de latinha. Tem uma mulher que ia lá sempre com a latinha cheia de moedas e é toda daqui do projeto. E a gente começou a receber apoio. Uma certa feita, uma senhora que era maltrapilha, que um dia foi lá no bazar para ver se a gente dava uma roupa. A pessoa não tinha nada, parecia morador de rua. Aí um dia ela me procurou, veio com a mão fechada, e eu fiquei desconfiado, essa mulher vai me dar um murro, né? Você com a mão fechada, olhou para mim, quer falar com o senhor. Eu digo, pois não. Quando ela abriu a mão, 4 notas de 100. Disse, olha, Deus mandou vir trazer aqui esse dinheiro. Eu disse, não quero. Porque eu sabia que ela não podia. Eu digo, não, olha, esse dinheiro vai lhe fazer falta. Não rejeite, porque foi Deus que mandou. Eu aí recebi, então não faltou nada. O que teve ali de resgate, de pessoas ali que foram recuperadas, foi uma bênção, foi um dos melhores momentos na área social que eu vivi com aquele trabalho durante os 4 anos do contrato com morador de rua naquele prédio. Foi uma coisa que marcou a nossa vida. Pastor, caramba, que coisa que deixa a gente assim perplexo, né? Porque, mais uma vez eu volto a dizer, a gente não tem mais gente com esse tipo de coração. Tá todo mundo abrindo ONG aí, mas com o desejo de pegar dinheiro público. Nunca quis. Eu nunca quis dinheiro público. A gente tem um instituto nosso aqui, nós estamos fazendo, eu acredito agora, o senhor me deu uma resposta agora que eu... agora Deus me deu uma resposta, melhor dizendo, por que eu tenho feito isso. Porque assim, eu trabalhei com o senhor, mas eu apenas era um trabalhador. Eu nunca me envolvi na questão da missão que o senhor tinha, né? Tinha sim, que o senhor estava fazendo naquela época, que o senhor faz até hoje. Mas meu trabalho era um trabalho muito mais corporativo, trabalho normal de assessor, eu não me envolvia. Fizemos o projeto Pai, por exemplo, que eu me lembro que foi o projeto que eu tive mais perto do senhor possível, que eu trabalhei manhã, tarde e noite naquele evento que foi lá, a primeira edição foi lá no Santos Dumont, me lembro como hoje, porque foi um trabalho que me deixou muito... ali foi assim, talvez assim, hoje eu tenho uma resposta agora do porquê que eu faço isso hoje. E nós montamos uma instituição, nós temos o Instituto hoje, Instituto Arte da Fé, que trabalha empreendedorismo social. O senhor falou de moradores de rua, nós fizemos no ano de 2023, nós levamos 25 moradores de rua para jantarem no Sal e Brasa. Eu todo ano fazia o Natal, aliás, fiz o ano passado, fizemos a Páscoa. Faz o Natal de uma comunidade carente, de morador de rua, de favelas, a gente faz o Natal, aí tem peru, tem queijo do reino, a gente faz esses momentos, assim, eu me perguntava de onde que veio no meu coração esse tipo de atividade, porque eu nunca, assim, eu não passei pela situação que o senhor passou quando criança, passei dificuldade sim, porque minha mãe também
ela pensou até em matar também os filhos também, porque minha mãe foi oriunda da Marinha e ela ficou viúva cedo, mas eu não era nascido nessa época. Foram meus irmãos que passaram por isso, eu não passei. Quando eu nasci, já nasci na época, meu irmão já era da Petrobras, já tinha uma condição, já ajudava a nossa família. Mas minha mãe passou por isso, mas ela conta essa história. Eu não passei, que ela iria também dar veneno, foi quando o Silva Lima, o famoso radialista Silva Lima, colocou o caso dela no rádio, e a Marinha então veio resolver o caso dela, que ela disse, eu vou dar veneno a todos os meus filhos e vou me matar, porque eu não tenho como manter meus filhos. E aí a Marinha, 4 anos depois, eu resolvi a situação dela. E ela começou a ser pensionista então, porque o marido dela mataram em trabalho, mataram o marido dela no trabalho, ele era faroleiro aqui da Atalaia, e 4 anos depois foi que a Marinha veio resolver. Mas só que eu não era nascido nessa época, entendeu? Então, minha mãe fez um novo relacionamento anos depois, inclusive meu pai ficou sabendo dessa situação dela, né? E nesse dia de Silva Lima, meu pai morava na Bahia, ele trabalhava na Petrobras também, e ele disse que tinha uma baixada na casa dele, que tinha uma horta, que ele nunca esqueceu da horta dele, e naquele dia ele levou o rádiozinho dele lá, que ela pegava bem a frequência do rádio daqui de Sergipe, e ele viu o caso de minha mãe. E naquele momento ele se sensibilizou e mandou um cheque para minha mãe, que passou um mês guardado, que ela pensou que aquele cheque era da mãe dele, e a mãe dele que mandou entregar para ela, e alguém não soube explicar, e aí ficou o cheque guardado. E ela foi lá, quando ela foi devolver o cheque, foi que a mãe dela, minha avó, disse, não, pai, esse dinheiro ele mandou para você, porque ele soube da sua situação. E ela me contou que ela fez 4 carroçadas de comida, ela comprou 4 carroçadas de comida com aquele cheque. E meu tio, ela deu um dinheiro a meu tio comprou uma rifa, dessa rifa ganhou uma geladeira, dessa geladeira ele vendeu a geladeira, comprou uma máquina de serra e montou a serraria que ele tem até hoje, que é a Galeria José de Dome, lá na Farolândia. Então, assim, eu conheci essas histórias. Aquela época, pastor Ari, tinha a geração daquela época, principalmente da minha, que eu sou mais idoso que você, tem muitas histórias a contar. Hoje em dia, é a geração que a gente vê... É a geração do mimimi, né, não pastor? tem história, a maioria dessas pessoas não tem o que contar. É uma geração sem compromisso, né? Com as exceções, é claro. Sim. Mas você veja que... com tanta tecnologia a favor, né? Exatamente, naquela época tudo era difícil e as pessoas se dedicavam, que trabalharam, que obedeceram a Deus, superaram, né? Na minha época mesmo, quando era camelô, que eu sofri muito, né? Comecei vendendo agulha e sofrendo com rapa, né? Que pegava mercadoria. Então, sofri muito. Eu casei morando em um cômodo onde eu guardava a minha mercadoria, que eu não podia pagar um quarto de vila. Que antigamente tinha muita vila, lembra? Quarto de vila. Sim, mas eu não podia pagar um quarto de vila. Então a senhora do prédio permitiu pela primeira vez morar um casal. Nem casei com a Gorete, morando num lugar com uma cama de solteiro, comprada no presídio. O fogão era de uma boca só. Não tinha nada, não sei como é a mulher, até hoje eu não sei como é que a Gorete aceitou, teve a coragem de casar comigo sem nada, um Zé Ninguém, sem ter onde morar. Depois eu fui morar numa vila, no quarto de vila, mas sofremos muito. Agora, dia 31 de maio, estamos fazendo boda de ouro, né? Verdade, 50 anos de casado e 70 anos de idade. Então, quando eu olho para o passado, eu só vejo o milagre, né? Um milagre que aconteceu na nossa vida, tanto espiritual quanto na área política, na área profissional. Então, foi um milagre, porque na minha época, quantos camelôs enlouqueceram, eu ainda presenciava tanta gente andando na rua louca da minha época, que começou comigo, outros que quebraram completamente, e Deus me fez com eu prosperar, ter lojas. Então é um milagre de Deus que Deus fez na minha vida. É por isso também que eu passei a ajudar, Daí vem o seu desejo da solidariedade. Exatamente, né? Porque Deus me entregou. Você vê que, eu acho que você sente isso também, quando a gente doa, quando a gente pode fazer alguma coisa, a gente sente
é uma alegria tão grande, né? Um alívio tão grande. Não tenha dúvida. Eu prefiro dar do que receber. Não tenha dúvida. E quando você dá... Eu não sei se o senhor foi recebido aqui no estúdio por um jovem, né? Foi um jovem que recebeu o senhor. O nome desse jovem chama-se Jonatas. Ele está agora ouvindo porque ele está lá na sala de controles. É ele quem está cortando o seu programa. Um abraço, Jonatas. Trabalha direitinho, profissional, né? E Jonatas é aluno do nosso instituto, porque nós trabalhamos aqui o empreendedorismo social, e ele é um dos jovens que está sendo alcançado da comunidade para aprender a trabalhar na linha do broadcast, que é nessa linha de trabalho de audiovisual. E eu aprendi isso, hoje eu estou sabendo de onde é que eu aprendi isso. Eu aprendi isso com o senhor. Porque eu não tenho histórico disso na minha família. Então eu me lembro que fazendo o projeto Pai, naquele... E a gente tem muita recordação de você, estando ali, nos assessorando, você sempre foi competente, né, naquilo que faz, na questão do marketing, né? Então você juntava aí com as pessoas que estavam ao nosso redor também. Então, graças a Deus que... e eu recordo muito bem, o projeto Pai, por exemplo, foi uma coisa extraordinária. Eu me lembro que eu criei uma mão, que era uma mão grande, pegando uma outra uma mão pequena, que simbolizava a mão de Deus. Eu tenho em casa um troféu ainda que nós recebemos. Então tem aquela logomarca do Pai. Aquilo marcou. Projeto Pai, projeto de ação integrada. Ação integrada. E foi tremendo, pastor, aquele projeto. Eu acho que ali foi o início de onde eu percebi o quanto é maravilhoso ajudar pessoas. Porque eu tenho exemplos hoje, pastor Daniel, no pouco tempo de existência da nossa instituição. Por exemplo, tem um caso de uma menina chamada... Nós temos um projeto chamado Grávida de Reis ou Rainhas, que era na outra instituição, que era lá no Marivan, e lá nós tínhamos 9 módulos de ensinar algum tipo de atividade. Então eram 9... Vou chamar o nome menor, para as pessoas estão me assistindo melhor a entender. Eram 9 cubículos, pequeno, de 2 metros cada um, onde cada um tinha uma atividade que poderia fazer. Eu ensinava essas meninas lá. Era só para meninas que estavam em um processo de ou próximo ou numa gravidez, e aquilo era para evitar a morte daquela criança. E eu recordo que nós salvamos uma criança da morte, que foi o Kevin. E isso representa muito, porque a pessoa, né, escapar da morte... Kevin está hoje aí, e aconteceu um fato, e os milagres acontecem quando você faz isso. Porque eu me recordo que uma das nossas máquinas, uma serra-fita, que lá a gente faz material de arte e tem várias máquinas, e a serra-fita quebrou, e uma serra-fita é muito cara. É muito cara no ponto de vista de se quebrar o tempo todo para você repor. É R$250 uma serra-fita. Então estava quebrando uma em cima da outra. E eu disse, não, tem alguma coisa errada aqui. Não tem vai me quebrar, tanto quebrar, mas vai me quebrar, né? Vai me quebrar. Aí eu liguei para a fábrica, que é lá no Rio Grande do Sul, que é o fornecedor da empresa, que fornecia para nós essas serra-fitas, que comprando aqui era mais caro ainda, era o dobro do preço comprando aqui em Aracaju. Aí eu expliquei a ele, disse, olha, ele está quebrando direto, eu não sei por que está acontecendo, então assim, eu preciso de orientação de vocês, o que está acontecendo com esse material. Aí a moça fez assim uma pergunta para mim, vocês estão cortando o que aí? Aí eu fiz um vídeo e mostrei para ela, só nós temos esse projeto aqui é uma atividade social, nós temos aqui o projeto Reis e Rainhas, que é um projeto para evitar o assassinato de crianças no ventre da mãe e tal, porque o que acontece? Onde está o gatilho que faz a criança morrer? É que depois das festas, das ditas festas que nós temos aqui no estado, como por exemplo Pré-Caju e São João, pós essas festas, menina de 15, 16 anos engravida muito pós essas festas. Então é só você tirar. Teve Pré-Caju, 3 meses depois estão tudo grávida. E a grande maioria não sabe nem quem foi o pai, porque foi em festas que foi feito, concebida a criança. E esse processo acontece o seguinte, então ela é indicada a abortar, porque não sabe quem é o pai e a família não vai querer sustentar. Então a indicação que vem na mente dela é aborto. Então nós criamos um projeto que diz assim, não, você tem outra opção. Você pode doar, lá dentro do projeto tinha 9 passos que a pessoa entendia como era, que não precisava você matar a criança. Nós temos o primeiro caso, biblicamente falando, de uma adoção, que é o caso de Moisés. E nós temos o caso de Davi, que foi uma criança que veio fruto de um adultério. Então assim, a gente mostrou que Deus, o adultério está sobre Davi e Batseba não está sobre a criança. Embora uma criança foi morta, entendeu? Mas Deus abençoa Salomão, que é fruto também de uma relação assim. Então, a gente mostra que aquela criança não é amaldiçoada, aquela criança foi vinda ao mundo e ela é bem-vinda. Então, esse projeto, quando eu expliquei isso para a mulher lá no outro lado do mundo, lá no Rio Grande do Sul, a mulher começou a chorar do outro lado.
Ele mandou um áudio chorando lá. Disse: a partir de hoje, vocês não pagam mais uma serra-fita. Pronto, aí foi realmente uma benção. Mas não, pastor, e concluindo esse caso, para você mostrar como eu aprendi isso, e isso realmente se torna uma coisa pra gente maior do que dinheiro. Lógico. Não tem dinheiro que paga. Aí o que aconteceu? Ela adotou esse Kevin. Ela disse: a partir de hoje, essa criança... Aí tem um vídeo no nosso Instagram que mostra a hora que a menina está recebendo um enxoval completo que vem lá do Rio Grande do Sul, que ela mandou para a criança, e todo mês ela mandava uma ajuda financeira para o Kevin. Então, assim, falar sobre isso anos depois mostra o quanto que é realmente a atividade social correta, sem interesse, porque o senhor falou uma coisa que a gente faz aqui, a gente tem recebido propostas de gente que vem aqui, mas diz assim, ó, eu te dou X, mas eu quero 50%, até às vezes 70%. Por exemplo, quando eu abri... Pelo amor de Deus. Às vezes ligava, todo mundo dizia que meu trabalho social é relação política. Não sabia que eu tinha mais de 45 anos de trabalho social. E nem pensava em ser candidato a nada. E aí, esse projeto mesmo da Casa de Morador de Rua, eu tinha perdido a eleição. Sim. E abri naqueles dias... Porque foi um comando que deu ao senhor, né? Após perder a eleição, nós abrimos ali aquele projeto. Não foi em época de eleição. Então, mas passou ali, você já me perguntou sobre a questão política, social, mas a gente não poderia encerrar, né? Não, agora eu quero saber sobre como a parte espiritual, né? Mas antes da parte espiritual, como você chegou a ser pastor, eu preciso saber como começou a sua história como empreendedor. Porque esse programa aqui tem também um cunho de levar pastores a entender que você, pastor, que está aí, precisa aprender a ser empreendedor. Entendeu? Você tem um chamado, porque a Bíblia diz em Gênesis 1:26 que você foi chamado para dominar. E dominar está falando de ADM, de administração. E a administração fala de empreendedorismo. O pastor Daniel é um homem que saiu do zero e hoje é um empreendedor de sucesso no estado de Sergipe. Então, pastor, como é que começou essa história sua? Eu negociei com várias coisas. Eu já negociei. O senhor já falou aí que vendia... Eu já negociei só com agulha, só com pente, só bijuteria, enfim. Vendendo só agulha? Só agulha. E uma vez eu quebrei. Quando eu Agora me pergunta, agulha de quê? Agulha de essa costura, agulha. Enfiava agulha no papel, 5 agulhas num pedacinho de papel e vendia, botava na mão e ia vender aquelas 5 agulhas num papelzinho e saia vendendo. Então é o seguinte, tem uma vez que eu quebrei. Olhei o dinheiro que eu tinha, equivalente a hoje, vamos ver que era R$20 o preço de hoje, só dava para comprar o almoço. Eu aí tinha, ou almoçava, ou aquele dinheiro empregava em alguma coisa para recomeçar. O que fazer? Comer ou comprar alguma coisa? Porque eu não tinha nada, só tinha aqueles R$20. Mas aqueles R$20, o Espírito de Deus colocou no meu coração, é semente. E semente você não pode comer. Eu aí fui no... Meu Deus! Eu aí fui no Uteba, onde é a Uteba, hoje era antiga, tinha um armarinho que só vendia atacado. No edifício Maiara. O Uteba era ali. Com outro nome. Eu aí estive lá. O que é que eu podia comprar de dúzia? Só vendia em dúzia. Aí eu disse, o que é que eu vou comprar, meu Deus? Não dá para comprar dúzia de muita coisa. Aí tinha umas tomadas de ferro. Naquela época o ferro não vinha acoplado com a tomada, era separado. Ninguém estava vendendo tomada de ferro de camelô, só vendia nas lojas. Eu aí disse, mas não dá para comprar uma dúzia. Eu disse, rapaz, me venda. Eu não posso comprar. Me venda 3 tomadas. Eu quero começar. Ah, mas só vendeu. Mas rapaz, faça isso. Aí vendeu 3 tomadas. Aí fui. Rapidamente vendi. Comprei meia dúzia. Comprei uma dúzia. Depois eu passei a ser o rei da tomada. Era muita tomada. Então eu comecei. Olha, né, isso. Não despreze os pequenos começos. Exatamente. A semente, né? Então aí, através disso aí, eu aí comecei já a abrir loja no interior. Loja não. Feira, né? Banca no interior, Lagarto, Simão Dias. Vendendo tomada. Não, aí já era bijuteria. Diversificou. Diversificou. Aí já era. A tomada eu comprei, já. Mas percebeu que cabia outras coisas. Aí comprei bijuterias, né? Bijuterias e vendia. Tinha uma banca em Aracaju, tinha outra em Simão Dias, Lagarto. Aí ia para as feiras. E andei em Pau de Arara, ia para as feiras. Então, aí eu comprei lá junto no mercado modelo ali.
tinha uma portazinha estreitinha, e eu aí comprei para vender bijuteria e óculos. Comprei, era bem pequenininho, mas já era um estabelecimento comercial. E ali eu estava feliz, ali naquele lugar, e de repente eu fui procurado por uma pessoa que tem uma ótica. Ele disse: Daniel, me compre minha ótica. Eu disse: meu irmão, eu não tenho dinheiro. Aí Deus me agraciou com uma casinha, eu comprei uma casinha no Santo Dumont, a minha primeira casa. Aí saí do aluguel. Ele olhou para mim e disse: olha, venda a sua casa e compre a minha ótica. Eu vou lhe ensinar como é que trabalha, vou lhe vender a mercadoria toda fiado, você me paga como puder. E eu tenho um laboratório para fazer as lentes, tudo. Eu aí vendi minha casa e eu comprei. O senhor vendeu a única casa, para investir numa empresa, numa ótica, sem saber o que é ótica. Tanto é que tem uns blocos lá, quando eu comprei, que era para fabricar uns blocos brutos, e eu pensei que não prestava, joguei fora tudinho, e era para fazer a lente. Eu joguei fora, não entendia. Aí, quando foi para ele, já perto dele me entregar a ótica, sabe o que foi que ele fez? Alugou uma casa vizinho e transformou uma loja numa ótica e disse: olha, não vou poder mais vender a mercadoria, que vou abrir uma ótica. Mas rapaz, você não me prometeu? Ou você não tem fé? Você não é crente? Não tem fé não? Se não tiver fé, eu troco essa ótica minha na sua. Eu digo: não, quando eu comprei, eu entreguei a Deus, não tem problema não. Você não pode me vender a mercadoria. Não, eu não tenho um tostão para botar de mercadoria. Todo o dinheiro eu empreguei na ótica. Compra. Aí eu agora me encontrava só com as vitrines e o ponto. O pessoal dizia: Daniel, você está liquidado, como é que você vai comprar? Você não tem crédito, você não conhece ninguém do ramo. Verdade. Eu orei a Deus. Naquele dia passou um representante de uma empresa chamada, ainda hoje eu lembro, Indusótica. E essa Indusótica, ela vendia todo tipo de armação, uma variedade enorme. E o cara me vendeu a quantidade que eu precisava para botar nas vitrines, sem eu ter crédito, sem nada, e me mandou a mercadoria o mais urgente possível. Eu aí sorti, comecei, né, a prosperar. Ele não tinha laboratório e eu ainda fazia o serviço para ele. Aí teve alguém que disse, um funcionário: Daniel, você não se sente mal não de fazer serviço para esse homem que lhe enganou? Eu digo: não, eu não quero pagar com a mesma moeda que ele então não tem problema não. Aí fez o serviço dele, depois ele veio me oferecer a ótica dele, eu não quis, depois ele quebrou de vez. Eu passei a ter 6 lojas, né? 6 óticas. Ele quebrou e o senhor chegou a ter 6 lojas. E eu cheguei. Aí eu investi muito também no reino, em emissora de rádio, a render a Rádio Liberdade 24 horas. Hoje o senhor está com quantas óticas, pastor? Hoje só 2, né? Mas uma com prédio próprio. Porque eu tinha também no interior. Mas se eu tenho 2, não quero mais do que isso. Aliás, eu tenho 2 e tenho uma sociedade com 2 no interior. Posso dizer que é 4, mas essas 2 eu abri para ajudar 2 pessoas. Sim. Que eu queria ajudar, mas eu sou sócio, né? Sim. Então eu posso dizer que são 4 lojas. Mas aí tem algumas particularidades que quando você investe, quando você também investe na obra de Deus, Deus lhe abençoa. Sim. A Rádio Liberdade, eu arrendei 24 horas. Sim, me lembro. E a pessoa que arrendou anteriormente não pagou. E eu prometi ao proprietário que ia pagar em dias. Aí chegou a semana de pagar. Faltava a metade para pagar o aluguel, para pagar a rádio. Cadê o dinheiro? Aí eu não tinha reserva naquela época. Apelei para os apresentadores: você não podia adiantar não, ninguém. Não, nós não podemos adiantar, de jeito nenhum. Aí eu disse: agora, eu orei a Deus, eu não tenho. Aí chegou a véspera de pagar o programa, faltava 40%, porque eu tinha 10%, chegou, faltava 40%. A preço de hoje, uma emissora com uma Rádio Liberdade, naquela época, me alugou por uns 50 mil, mais ou menos, a preço de hoje. Sim. 40% de 50 mil é 20 mil, né? 20 mil reais. Faltava esse dinheiro, eu não tinha como. Aí eu orei: Senhor, aí eu fiz uma oração seguinte: Senhor, é a tua obra. É o nome do Senhor que está em jogo, não é só o meu não. Porque eu não tenho dinheiro para pagar. E agora? Eu tinha uma conta no Bamerindos, TC Bamerindos, lembra do Bamerindos? Lembro. E eu tinha uma conta que você depositava X, se você fosse premiado, podia ganhar até 1000% do valor que você empregou. Aí eu recebi um telegrama, naquela véspera: parabéns, você foi contemplado. Aí eu falei: o que é isso? Aí eu cheguei lá no Bamerindos. Em todo o Brasil, somente 2 pessoas foram contempladas naquela época. E eu tinha depositado um pouquinho, uma coisa pouca, mas foi 1000% do valor que eu tinha depositado, a mais do valor que eu tinha. Aí, quando
eu fui ver o valor e o valor que eu devia à rádio, exatamente o valor, não, nem mais nem menos. Exatamente o valor para pagar a rádio. Como quem Deus disse, não vou dar mais para você não dizer que foi você, que é seu. É para pagar a rádio. Eu fui, paguei, nunca mais faltou nada. Então, caramba, eu quero, que história que o mundo precisa conhecer. A todo empreendedor cristão, principalmente, dizer a vocês o seguinte: sejam honestos, trabalhem com fé e nunca perca de vista a fidelidade com Deus. Invista na obra de Deus, que Deus vai te abençoar. Então o segredo é esse, é você entender que não é seu, Deus lhe deu para você administrar. Então você precisa compartilhar, e assim nós fizemos durante toda essa trajetória. Muita gente quebrou do ramo de ótica e eu estou resistindo aí há mais de 40 anos. Mais de 40 anos como empreendedor do ramo óptico, diversas intempéries, mas está aí para a glória de Deus. Agora você veja... E começou a história com um sonho de comer um pão. Você sabe que... Não é isso, pastor Daniel? Exatamente. Você sabe que quando eu quebrei em 2000, que voltei, mas eu ainda estava numa situação difícil, eu não tinha dinheiro ainda, aí eu vi uma placa de aluga-se, ou de vende-se, na Barão de Maranhão com Lagarto, pé de esquina. Deus colocou no meu coração, ali é seu. Eu disse, mas como eu não tenho dinheiro? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição nenhuma. Mas liguei. A pessoa, aí deu preço, não podia, só curiosidade mesmo, tudo bem. Passou o tempo, aí quando eu prosperei, daquela prosperidade pós 2000, aí eu já tinha condições de comprar o terreno. Aí procurei, já tinha vendido, mas não, já vendi. Aí fiquei triste, mas não é possível. Depois eu a placa de novo. Comprei e fiz o prédio ali na Barão com Lagarto, um prédio de 3 andares. E eu tive a honra de estar na inauguração daquele prédio. Então ali foi fruto de um trabalho que, assim, que Deus colocou. E até hoje está lá, né, pastor? Aí eu tinha interesse de entrar na Rua Giru. Antes desse prédio, a Rua Giru, sempre aquele pedacinho ali, onde tinha o Bradesco ali, eu sempre tinha desejo de entrar ali naquele trecho. E de repente... o Bradesco fechou aquele ponto enorme que ia de um lado a outro, e quando eu olho a placa lá para vender, aí Deus colocou no meu coração que seria meu, e eu não tinha dinheiro. Todas as vezes foi assim, foi na prova, tudo que eu consegui. Aí eu fui no Sudameris, Banco Sudameris, que agora não tem mais aqui. Sim. Aí eu fui ao gerente, sem ter conta lá. Eu quero um dinheiro emprestado. Como é que você pode tomar dinheiro emprestado sem ter conta? Olha aí, empreendedor. Mas Deus mandou. O gerente olhou para mim: você tem conta aqui? Eu digo, não. Como é que você quer dinheiro emprestado? Abra a conta. Eu digo, é porque eu quero comprar aquele prédio ali, aquele ponto. Era um ponto, não era o prédio, era o ponto. Naquela época eu vendi o ponto e era caro. Aí ele, tudo bem, pode fazer o negócio. O dinheiro vai estar na sua conta tal dia. Aí parecia um sonho. Aí peguei compartilhei com outra pessoa, que era muito grande. Compartilhei o prédio com outra pessoa, e ali foi a Ótica Look, né, que nós abrimos. Sim. Né, e foi, ainda hoje existe lá no mesmo lugar, só que os pontos foram vendendo e tal, e ficou a Look pequena, mas o prédio, o espaço era muito grande. Então ali foi um milagre de Deus, aquela loja, como também da Barão de Maruim, aquele terreno que nós compramos da Barão de Maruim. Mas pastor, essa é a parte que a gente está vendo, né? Que Deus faz. E a parte que a gente não vê, que é aquela parte onde o Senhor cumpre o rito para ter esse privilégio com Deus, que é o seguinte, na minha ótica: o Senhor sempre cumpre aquilo que o Senhor fala. Esse é um detalhe. O Senhor sempre cumpre todos os acordos que o Senhor executa. Quando você fala de como que ele fala, você sabe que quando eu vim à falência, eu aí estava devendo muito da mercadoria que eu comprei, e eu fiquei envergonhado que eu nunca trazei. O que é que eu vou fazer? Aí tomei dinheiro emprestado da agiota, cheque especial, usei tudo, negociei com todo mundo. Eu digo, nenhum de vocês vai perder um centavo. Me deu um prazo maior. Todos eles me deram prazo. Paguei a todo mundo. Não saí devendo R$1 a ninguém. Então, eu tinha comprado... Essa é a parte invisível que ninguém conhece. Lembra daquela chácara lá do Mosqueiro? Ali do Mosqueiro, da Rodrigo. Lembro. Ali eu inventei de criar um condomínio evangélico.
E aí comecei a vender os lotes. E aí, meu irmão, veio uma chuva tão grande que alagou tudo ali e ficou uma lagoa. Eu não sabia disso. Aí o pessoal veio, não vou querer mais. Sim. E quando veio a lagoa foi nessa crise. Na crise que eu fiquei quebrado. E agora o pessoal tudo querendo dinheiro. Porque eu não tinha culpa que tinha a lagoa. Aí eu disse, não se preocupe, eu vou pagar todo mundo. O Jair dos Santos foi um dos que comprou. Sim, sim. Aí eu digo, eu vou pagar. Mas eu disse, mas como? Aí quando Deus me fez prosperar, fiz questão de pagar com juro a todo mundo. Só teve um que não quis o juro. Mas o resto eu paguei com juro a todo mundo, quitei. E depois vendi, né? Vendi todo o terreno da propriedade. Mas não deixei ninguém na mão. Porque o segredo de ter sucesso é você não enganar ninguém. Se você não engana ninguém, pronto. Se você é fiel, se você cumpre com o seu dever, então Deus lhe honra. O fim dessa pessoa, é isso aí. Esse é o segredo. Que não cumpriu com a parte dele, morreu como um mendigo. Situação muito difícil. Morreu nas ruas sem ter nada. Ele fez o inverso do senhor, né? O senhor estava subindo a ladeira, ele já começou na ladeira alta e termina os dias de vida dessa forma. Então tem que ser fiel. Hoje eu compro o que eu quero comprar nas empresas. Tem um crédito, nunca deixei de ter, porque é difícil atrasar um dia, né? Só se for cair no feriado. Então eu sempre honro com meus compromissos. Agora, e já passei situação difícil que não tinha condição, mas sempre mantive. O segredo é manter sua palavra. Porque hoje eu saio nas ruas e ninguém pode apontar para mim, dizendo, ele me deve, ele me enganou. Então esse é um trunfo que eu tenho, né? É um legado que eu deixo para minha família, porque passei por muitos momentos difíceis, mas não deixei ninguém no prejuízo. Amém. Arquei com tudo que eu devia e os agiotas que eu tomei dinheiro emprestado com juro alto. E olha que ainda caiu na mão de agiota. Caiu na mão de agiota. Não foi só de um, não. Para poder honrar o compromisso, eu tive que ir atrás dos agiotas. E o sonho dos agiotas é que um homem assim caia na mão dele. Cartão de crédito, quando entrava um dinheirinho, já ia logo no banco antecipar, já ia logo era entrando que nem pão, assando e comendo. Sim. Mas honrei, e quando eu olho para aquela época, né, como eu me saí daquilo ali, um milagre, só um milagre. Até hoje a gente fica sem saber como é que a gente se saiu daquele buraco, daquele momento difícil, né, que nós passamos. E como a profecia falou, que Deus iria restituir tudo, mas eu pensei que ele ia restituir tudo que eu perdi, mas ele restituiu 4 vezes mais. Que eu passei a ter o meu prédio próprio, que eu não tinha. Sim. Eu não podia alugar 1 hora de rádio, arrendei a rádio Atalaia 24 horas, e a rádio Estado Simão Dias. Então, o meu segundo estado foi melhor que o de Jó. Foi muito melhor. Porque o de Jó foi duplicado. Não tem nem comparação. O meu foi quadruplicado. Então, o meu segundo estado foi melhor que o de Jó. Você está acompanhando aí a entrevista de um dos maiores nomes do estado de Sergipe, na atividade social, na atividade política e agora, para minha grande surpresa, que eu estou conhecendo de mais perto, um dos grandes nomes do empreendedorismo cristão no estado de Sergipe, pastor Daniel Fortes. Vamos falar agora, tem um episódio na vida do pastor Daniel, que ele não contou aqui, mas eu vou fazer questão de que ele conte, porque esse episódio marcou muito a minha vida, quando eu soube dessa história, que foi o motivo pelo qual eu tive aquela ideia de criar o CD, em 2004 ainda, que ajudou muito na compreensão do povo cristão, de entender que era importante ter um parlamentar de retorno do nível dele no parlamento aracajuano. Então, pastor, essa história que o senhor contou, como é que é o sonho do senhor quando criança era comer um pão inteiro? Será que isso... Como é que aconteceu isso? Que a minha mãe dividia um pão para quatro filhos. Sua mãe pegava um pão e dividia para 4 pessoas. Quando eu vi aquele homem do pão, com aquele cesto do pão. Naquela época vendia na rua, da bicicleta, né? Com o cesto do pão na bicicleta, com aquele cheiro do pão. Aquilo ali, meu irmão, para mim se eu tinha um desejo na vida, eu sempre dizia, um dia ainda vou comer um pão inteiro, que nunca tive a oportunidade. Sabe quando foi que realizei esse desejo? No velório.
tinha um pão lá dando bobeira. Não, aí... Tinha um pão, essa eu não sabia. Tinha um pão lá, eu digo um pão inteiro dando bobeira, isso é hoje. Aí, meu Deus, foi naquele dia do velório que eu comi um pão inteiro. O senhor lembra de que idade o senhor tinha? Eu nem lembro, eu acho que eu tinha o quê? Uns 7 anos. Entendeu? Porque era um desejo de criança simples. Como eu desejava um brinquedozinho de plástico, eu não tinha condição. E eu brincava com uma lata de sardinha com a tampa virada, era uma caçamba. Então eu não tinha brinquedos, né? Não tive oportunidade. O imaginário trabalhava que era uma caçamba numa lata de sardinha. Então eu vejo as crianças de hoje, tem tudo na mão. O senhor está fazendo a diretora chorar, ué. Tá emocionando o povo, tá vendo? Às vezes até eu choro com a minha história, sabe? Porque é uma história realmente que... Eu estou escrevendo um livro, Vivi Fortes Emoções. Daqui no final do ano a gente termina esse livro, vai marcar. Porque eu conto com detalhes, né? Tem histórias que eu fico assim pensando, meu Deus, como é que acontece? Eu fui para São Paulo, isso tem pouco tempo, tem uns 4 anos. Eu fui para São Paulo, tem uns 4 anos. E eu estava querendo um carro, uma Kombi, um carro que tivesse preparado para fazer um trabalho de evangelismo, que a gente faz o trabalho de evangelismo social. E aí eu vi uma Kombi com toda equipada e tal, mas uma Kombi velha, bem velha, e aí eu fui de avião e já tinha comprado a passagem de volta para retornar de avião. Aí quando eu vejo essa Kombi, eu digo, vou comprar essa Kombi. Quanto é? O cara deu o preço. Só que eu não sabia que a Kombi era 2 carburador, que era difícil de dirigir, com problema. Comprei para vir dirigindo sozinho essa Kombi de São Paulo para aqui. Meu Deus! Mas sério? O pior não é a Kombi ser velha, o pior é que ela não parava toda hora. Toda hora esquentava, aí eu tinha que sair da pista, um maior perigo de vir com essa Kombi. Deus. Essa Kombi tem um desenho de um ET atrás, um ET muito grande. Eu não sabia que tinha tanta gente fã de ET. E o pessoal tudo ovacionando, pensando que eu era fã de ET, que eu era seguidor do ET. E o pessoal, assim, eu parei no hotel para dormir. E o camarada, rapaz, você sozinho. Me dê seu telefone, eu quero seu telefone, você é o cara seguidor de ET e eu querendo meu telefone, fã do negócio. Eu quando chegar lá, eu vou tirar esse troço daí. Mas aí a tampa do motor voou, que eu não sei onde caiu, vim sem tampa do motor, com a placa e tudo caiu. Eu não, dirigi essa Kombi, o volante duro. Os motoristas profissionais que eu conversei disseram não tenham coragem de vir com essa Kombi. Motorista de carreta, de caminhão, não tinha coragem. Como é que você veio com essa Kombi? Aí para completar, choveu muito aqui na Bahia e eu não via nada. Deus foi que me guiou, eu não tava para ver nada, e a Kombi, eu tinha que sair da pista para o acostamento nas subidas, grandes subidas, senão a carreta me atropelava. Eu sem ver quase um farolzinho fraco e chovendo muito e eu sem ver quase nada, eu digo, meu Deus, vai ser um milagre se eu chegar com essa Kombi. Mas eu vou chegar, e cheguei. Graças a Deus não teve nada, mas vai fazer parte da história do meu livro, essa Kombi. Esse episódio que eu e o Ciro se admiraram, como é que pode, como é que soltou. E ela tá atuando até hoje? Não, eu vendi depois. Depois eu vendi. Não tá em funcionamento? Não. Mas... eu vendi, realizei um desejo também de pegar um ônibus de 2 andares do Obidex para evangelizar, né? Foi uma coisa também, eu tive CA. Vamos agora falar sobre essa parte espiritual. Isso. Então você ouviu aí a parte empreendedora, ainda falta a cereja do bolo. A cereja do bolo é exatamente isso. Pastor, como é que foi a sua história, o seu encontro com Cristo? Como é que o senhor é membro da Igreja Assembleia de Deus, né, da Rua Bahia, hoje liderada pelo reverendo, amigo nosso, o pastor Leonardo Soares, um grande abraço para ele. Como é que foi a sua história, o encontro com Cristo? Como é nasci no Evangelho, eu nasci no Evangelho. Meus pais frequentavam a Igreja Adventista da Promessa, e eu sempre fui obediente, sempre ia para a igreja. Eu já pregava, aos 12 anos eu pregava, né? Então eu fui temente a Deus sempre. Mas o senhor nasceu no Evangelho? Nasci no Evangelho. Aí quando eu na minha juventude, eu me desviei, mas sempre dizia que voltaria um dia, que o culpado era eu, nunca culpei ninguém. Aí a minha chamada foi muito bonita. Uma madrugada, morando em São Dumont, na minha casinha, eu tive aquele pesadelo. Não sei se você já teve aquele...
em cima do diabo, ficou em cima dos meus peitos, que eu não podia falar. Aquela opressão diabólica tão grande, eu sufocado. E aí eu me lembrei de clamar o sangue de Jesus. Mas bem baixinho, né? O pecado não deixava. Aí clamei a segunda vez um pouco mais alto. A terceira vez eu gritei: o sangue de Jesus tem poder. Aí aquilo se afastou. Aí a madrugada, aí eu chorei muito. Aí foi aquele, me arrependi. Foi assim uma conversão verdadeira. Eu chorei muito, pedi perdão. E a madrugada eu dormi. Aí Deus me mostrava na igreja, que é uma igreja próxima lá de casa, e o pastor anotando meu nome num papel. E a voz me dizia: o importante é que seu nome está escrito no livro da vida. Meu Deus. No dia seguinte eu fui para a igreja. Essa igreja estava em festa. O pastor Daniel Gouveia, no São Dumont. Aí eu fui à frente. Quando eu olho, a minha esposa não queria ouvir falar de crente. Detestava. Quando eu olho ao lado, ela estava ao meu lado, ajoelhada. E foi ali que eu voltei. Eu vim ser pastor, presidente dessa igreja, no futuro, depois. E aí começou, né? E eu conheci o pastor Daniel Gouveia. Daniel Gouveia, ele morreu tem pouco tempo, que foi a óbito, né? E ele fez um pedido, tem um ano, menos de um ano, ele fez um pedido que não queria morrer sem me ver. Aí eu fui, cheguei lá, chorou, me abraçou e disse: eu quero fazer um pedido. Chorando: pode, pastor. Não me deixe sozinho. Aquilo me comoveu e eu dei assistência a ele, comecei a visitá-lo. E pouco tempo depois ele partiu para a glória. Mas ele era... tem um ano, é? Tem menos de um ano que ele partiu. Ele trabalhou comigo no Centrão Bicicletas. Ele foi meu pastor presidente, depois eu passei a ser pastor presidente dele. Coisa incrível, né? Então começou ali o meu ministério, ali naquela igreja, e depois a gente começou pelo rádio, enfim. Aí fui até a Assembleia de Deus, e fui consagrado, eu era presbítero, fui consagrado a pastor, e começamos a investir em cruzadas evangelísticas, né? Sim. A primeira grande cruzada da integração nós realizamos em Propriá, na cidade, com 22 cidades participando. Olha, você veja, na década de 80, sem cantor, sem pregador famoso, sem nada, levamos, lá não tinha, só se fosse no estádio, não cabia o local, o povo não cabia, a gente fez numa área lá aberta, grande, mas encheu 5.000 pessoas mais ou menos, 22 cidades participaram, Ribeirinha, 8 prefeitos participaram. Hoje, para fazer um evento desse porte, tem que levar um cantor de renome, né? Não tinha cantor nenhum, tinha a peça teatral que nós estreamos, A Conversão de Saulo. Sim. Foi essa peça que nós estreamos lá. 200 pessoas mais ou menos aceitaram Jesus. Quem apareceu por lá? Pastor Virgínio, que estava em Recife, não era o pastor presidente da igreja aqui ainda, estava fazendo obra em Recife, e sobre esse trabalho veio também participar. Pastor Leonardo fez parte da peça. Ele era o Saulo, fez o papel de Saulo. Sério? Pastor Leonardo, que hoje é o presidente. Então, aquilo marcou, eu tenho fotos ainda desse trabalho. Então, nós fizemos grandes trabalhos evangelísticos, né? O senhor nem sabia que o futuro presidente da Assembleia de Deus estaria no meio daquela peça. Nem sabia, nem o ex, nem o futuro. Nem o ex. O ex e o futuro estavam ali. O ex e o futuro estavam ali. Então a gente fez. Uma história, uma coisa extraordinária. Aí começamos a também fazer um trabalho com drogas, né? Com as campanhas Drogas Matam, Jesus Liberta, Diga Não às Drogas. Então a gente começou a enveredar por esse caminho. Teve o programa da televisão, TV Atalaia. TV Atalaia, fizemos o programa Talentos. Né, eu tenho até inclusive um clipe que a gente produziu na época. Foi um marco aquilo ali, né? Nós revelamos muitos cantores. Teve que foi revelar nosso programa. O senhor lembra desse episódio? Cantar Eliana. O senhor lembra desse episódio que o senhor, no programa da TV Atalaia, a gente fez um clipe que era para poder ajudar as pessoas a fazer as casas dela lá no interior. Que o senhor arrecadou mais de um caminhão de... Vamos levar lá em Poço Redondo. E ali construímos uma casa. Eu tenho esse clipe até hoje. Construímos uma casinha. Vou mandar para o senhor, eu tenho ele. Então ali nós temos uma história nessa área evangelística, né? Aí eu... 6 anos atrás, eu perguntei a um irmão pastor, ainda tem alguma cidade, essa cidade aqui, tem algum município que não tem a presença da igreja? Ele disse,
meu irmão, aqui tem 12 municípios que não tem nenhum trabalho evangélico. Eu digo, não é possível. Sergipe, um município, ter 12 povoados que não tem a presença da igreja, então pode. Aí eu instituí um projeto Povoados para Cristo. Comprei um trailer e comecei a usar a seguinte estratégia. Dava cesta básica, dava um presente, convidava as pessoas, às vezes eu mesmo ia convidando, dava um voucher. Olha, se você for assistir uma palestra, eu não falava em culto não. Se você for assistir uma palestra, você vai ganhar um presente, tá aqui. Era difícil perder um. Ia quase todo mundo. Chegava lá, ouvia a palavra. Ganhamos muitas almas para Jesus. Aí me veio eu ganhei, aí fui um povoado, ganhei várias almas nesse povoado. A madrugada fui despertado para comprar um transporte grande. Eu pensei que era um trio elétrico, aí não, mas aí me mostrou depois que era um ônibus de 2 andares, double deck, que eu não sabia nem o que era isso. Double deck, né? Aí eu comecei a sonhar com isso aí. Peguei em São Paulo, comecei a pesquisar e vim em São Paulo para vender. E o Espírito de Deus falou na hora, é seu, é esse. Eu sem conhecer a pessoa, diz, é meu. Eu vou querer. Aí eu tenho que dar uma entrada. Aí meu filho é advogado, meu pai, o senhor vai dar uma entrada no ônibus que o senhor nem conhece. Eu digo, não, mas Deus falou que é esse. Aí, antes de eu estar de posse desse ônibus, fiz alguns exames. Aí veio o resultado, câncer. Nossa. E agora a família se reuniu, os filhos, a esposa. Você não vai mais desenvolver esse projeto, você não vai mais comprar esse ônibus, porque não vai tratar do câncer, não vai virar metástase. Eles estavam certos do ponto de vista humano, tal, familiar. Eu olhei para eles e disse, olha, não tem câncer, não tem demônio que faça eu desistir desse sonho. Deus mandou comprar esse ônibus e eu vou buscar. Aí eu disse uma palavra que marcou até hoje. Eu vou cuidar das pessoas e Deus vai cuidar de mim. Aquilo marcou e eu fui. Peguei 2 motoristas e trouxe o ônibus. Deus vai cuidar das pessoas. Eu vou cuidar das pessoas e Deus vai cuidar de mim. Eu vou cuidar das pessoas. E Deus vai cuidar de mim. E Deus vai cuidar de mim. E aí, você sabia que eu passei 2 anos sem tratar o câncer? Não. Arriscado virar metástase. E aí o PSA que estava de 7,5 passou para 15. Aí o médico disse, olha, vai ter que operar, vai ter que fazer cirurgia, senão você vai morrer. 2 anos você não fez o tratamento. Aí eu marquei a cirurgia. Cirurgia robótica, inclusive a Assembleia Legislativa pagava, tudinho. Que eu fui deputado e a Assembleia pagava a despesa. Aí depois eu disse, não vou fazer não. Ah, você é possível, não vou fazer. Aí fiz a radioterapia. Quando fiz os exames, né, o oncologista olhou e disse, você não tem mais câncer, está curado. Então, graças a Deus, até hoje. Aí, lembro que não fez a cirurgia? Não fiz a cirurgia, só fiz o tratamento de radioterapia. Fez o tratamento da radioterapia. E o câncer desapareceu. E até hoje... Agora da minha época, né, que teve câncer de próstata, aí teve o irmão do meu genro, morreu. O irmão da Gorete morreu. Fui pro enterro dele tem pouco tempo, tem uns dias atrás. E Deus preservou a minha vida. Então, eu disse, tá vendo? Cuidei das pessoas. Ganhei 700 almas para Jesus com esse trabalho do ônibus. Mais de 700 almas durante os 2 anos. E depois, realmente, estou aqui para contar. Está contando a história. A história, a vitória, né? Então, isso foi contando a vitória e contando a história. Foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Pastor, a gente fica sem palavras, sinceramente, porque está faltando. Deus não é mais suficiente para as pessoas nos dias de hoje. As pessoas precisam de LED, precisam de tanta coisa. Cantor famoso, tem que criar frase de efeito, tem que estar combinando roupa com aquilo, tem que estar combinando aquilo com outra coisa. Deus não se tornou mais suficiente. E o Senhor traz um relato de que Deus sim, Ele é suficiente. Agora o ônibus começou a causar inveja e os prefeitos que cediam a praça para ligar energia, que aí eu recebia a energia do prefeito, eu fazia o trabalho social pelo dia e à noite combinava com o trabalho evangelístico. Aí combinou com os prefeitos, aí começou a não dar mais ceder a praça e o ônibus chamava muita atenção também, a inveja. Eu aí tive que desfazer do ônibus,
também o ônibus quebrou muita fiação do povo, né? Que ele é muito alto, né? Aí quebrou muita fiação e muita gente ficava sem internet. Quando eu chegava num lugarzinho pequeno, aí de repente ficava tudo, apagava tudo. Cadê? Foi o ônibus 2 andares. Então eu fiquei preocupado. Mas aí é o seguinte, estou inteirando 70 anos agora. Mas eu não vou parar na evangelização. Aí me veio uma nova visão. Tendas. Aí existem umas tendas infláveis. Eu já estou encomendando, esse mês vou encomendar 3 tendas, e uma delas vai caber 100 pessoas, e as outras 2 trabalho social. Então, essa tenda ela é boa porque você pode abrir nomes, né? Então, é uma tenda que com 2 minutos você enche, inflável, e já está pronta para trabalhar. Então, eu vou evangelizar agora nessas tendas, Tenda da Esperança, e vou fazer o trabalho no interior, principalmente, uma vez por mês, com essas tendas. Então, eu vou terminar os meus dias de vida, que Deus me conceder, com este trabalho. Não sei se é o último, mas eu acho que eu vou encerrar a minha carreira com esse trabalho em tendas. Vai caber mais gente que o ônibus, então eu achei que é mais viável do que o ônibus, que vai caber mais gente. Então já fui em São Paulo, já pesquisei, já tenho um lugar onde eu vou comprar para poder fazer esse trabalho. Já quero fazer a partir de julho, já começar esse trabalho em tendas. É mais uma palavra que eu acredito, vou falar para o senhor agora. O senhor não vai daqui tão cedo. Porque quem faz o bem às pessoas, né? A Bíblia diz que a gente colhe aquilo que a gente planta. Se o senhor está fazendo o bem, o senhor está colhendo o bem. Eu passei por um processo de saúde recentemente também, que eu passei beirando um AVC. E me chamou a atenção que outras pessoas não tiveram o benefício que eu tive. E naquele momento que eu estava passando por aquele momento, foi agora no final de dezembro para início de janeiro, e eu tive uma visão, eu deitado na cama, no momento mais terrível que eu passei, eu vi deitado ao meu lado o Espírito Santo. Eu tive essa visão. E ele disse assim para mim: eu só estou aqui porque te amo. E aquela palavra não me trouxe um conforto, me trouxe uma certeza de que eu não seria cometido por aquele AVC. E eu estou aqui hoje para contar a história também. Que nem o caso, eu só chorei o primeiro dia, eu só tive problema no primeiro dia. Quando eu recebi o resultado, eu chorei, eu fiquei, mas só esse primeiro dia. Depois Deus me confortou e eu tinha certeza que eu não ia morrer do câncer. Certeza absoluta. E eu vejo na vida do senhor alguém necessário para estar aqui. Alguém necessário. O senhor se faz necessário estar aqui. Quantas pessoas hoje fazem um trabalho de se preocupar com o povoado e levar um evangelho genuíno, simples, do povo, camponês, vamos falar assim. Existe um homem chamado William Tyndale, 1500 que nasceu, 1490. Ele, incomodado porque a Bíblia naquela época era de uma linguagem só para latim, não tinha linguagem para os camponeses da Inglaterra, e ele então decidiu traduzir a Bíblia. E ele, fazendo essa atividade de tradução, ele estava fazendo uma atividade criminosa contra a igreja mandatária da época. E a igreja católica na época mandou matar esse cara. Fez um tribunal e mandou, e ele foi decretada a morte dele, o William Tyndale. E ele então fugiu para a Bélgica. E lá ele começou a contrabandear a Bíblia em sacos de arroz que iriam para a Inglaterra, e esses sacos também iam para os Estados Unidos, que já era colônia da Inglaterra. Iam dentro dos sacos as Bíblias camponesas. E eu recordo que o quanto que esse cara foi necessário para traduzir a Bíblia para aquela... Até que, infelizmente, ele foi traído por uma pessoa e a Igreja Católica prendeu ele. E enfim, ele foi condenado à morte de cruz, queimado numa fogueira, sem direito a gritar, que é um tipo de morte pior que existe. Tem um furo na cruz, aonde você é colocado naquela cruz e a fogueira é feita embaixo, e você é amarrado passado um pano por dentro da cruz, e você é amarrado e você não pode gritar. Tem muitos cristãos que estão sendo mortos, né? Infelizmente, em todos os países ainda que
não aceitam. Agora mesmo eu acompanhei um caso pelos Portas Abertas, 70 cristãos foram decapitados. Agora a imprensa, não sei como, elas não divulgam. Só interessa a imprensa do céu e a quem é uma coisa impressionante. Os direitos humanos, quando um cachorro mata um cachorro, que não deve se matar, mas quando um cachorro, um cavalo, né, faz uma notícia atrocidade, nacional, notícia mundial, até mundial. E aí mata os crentes dessa forma e é uma coisa incrível. Pastor, os crentes só têm valor para Deus. Então, por isso que eu digo, o senhor vai dar muito trabalho para o inferno aqui ainda, porque o senhor entendeu a grande máxima do reino. Agora, o pessoal não valoriza esse trabalho que eu faço, a maioria dos líderes não valorizam. E aí eu vou mostrar para você. Mas não importa. O quanto é importante, porque veja bem, aí eu fico notando, igrejas grandes, culto de domingo à noite, que é culto de público, né? Sim. Igrejas grandes. Tem uma igreja que cabe 1000 pessoas. Aí o pregador perguntou, o dirigente, quantos não evangélicos tem aqui? Nenhuma pessoa levantou. E às vezes tem 4, 5, 6 pessoas. E eu consigo levar, com a tenda, eu vou conseguir levar de 80 a 100 pessoas para ouvir a palavra. Perfeito. Agora, isso tem que incentivar, né? Tem uma estratégia, doar uma cesta e tal. E aí, você que está nos assistindo, né? Se quiser, eu não quero dinheiro de ninguém, eu não faço campanha de dinheiro. Mas se quiser participar e há ajudar, muito tempo eu não faço campanha de dinheiro, até para poder ser suspeito. Mas se você quiser investir na obra de Deus, 2 cestos de alimento, né? Para a gente poder, quanto mais cestos de alimento nós tivermos, mais vamos alcançar pessoas. Porque quem não quer ganhar uma cesta de alimento? Aí a gente dá um voucher, vá lá na tenda que você vai ganhar uma cesta de alimento tal hora. Agora você tem que ir para ouvir a palestra. Então a pessoa vai. Mas eu preciso quanto mais cesta eu tiver, mais pessoas virão. Sim. Entendeu? E eu posso comprar as cestas, mas eu não quero ser abençoado sozinho. Então, se você quer ser abençoado também, então você pode fazer uma programação. Não vai ser agora não, a gente vai começar esse trabalho em julho. Mas você pode se programar. E é o melhor investimento que alguém pode fazer, é conectar uma cesta básica à salvação de uma pessoa. Nós fazemos no Instituto Arte da Fé também esse tipo de tática, pastor. A gente não doa cesta básica por doar. A pessoa, para poder receber uma cesta básica do nosso instituto, ela tem que estar atrelada a um curso. E nesse curso ela ouve-se falar de Jesus. Por exemplo, nós fazemos agora um combate ao vício digital, que é a maior praga daninha. A maior dependência química atual é o uso do celular. Então nós fazemos um combate ao vício digital e as pessoas, para irem para o treinamento, elas são sorteadas cestas básicas para que elas possam fazer parte do treinamento. Olha, a coisa é tão forte que as pessoas vão atraídas pela cesta. Já teve vários locais, um atrativo muito vários grande. Locais que as pessoas começaram a chorar ouvindo a palavra, a mensagem, que nem fizeram questão de cesta. Pronto. Não queriam saber mais, nem queria saber de cesta. Exatamente. Porque a palavra entrou no coração. Exato. E Deus me deu o tema. A necessidade maior é pela alma. E o tema eu tenho, vou continuar com esse tema. O tema, Deus me deu uma madrugada. Da morte para a vida. Então esse é o tema que eu prego em todas as palestras, da morte para a vida. Então é uma palestra que eu preciso só de 15 minutos, porque senão cansa as pessoas. Então 15 minutos, de 15 a 20 minutos a gente dá a palestra e pessoas começam a chorar. E é uma coisa incrível. Deus fez milagres e creio que vai continuar fazendo com o trabalho das tendas, né? Que nós vamos adquirir. A Tenda da Esperança. Tenda da Esperança. Está chegando mais novo projeto do pastor Daniel Fortes. A Tenda da Esperança. Aguarde que logo nós estaremos trazendo no nosso programa imagens desse projeto funcionando na prática. Porque é assim, quando Deus coloca no coração desse homem, não tem CA, não tem doença, não tem demônio, não tem nem o inferno inteiro. Pode ter certeza que ele bota para andar. E a Bíblia diz que quem convence a alma do pecado é o Espírito Santo. Quem que convence a alma, uma multidão de pecado é perdoado. Como eu sou pecador, então, através de ganhar almas para Jesus, então eu tenho esse acréscimo, perdoado dos meus pecados. Outra coisa, o rádio, pastor Ari, o rádio revelou, muita gente, olha, é uma coisa incrível, viajando por esse interior aí com esse trabalho, o que tem de gente que diz, olha, eu aceitei Jesus ouvindo o programa. Sim. Eu ouvi no programa, um dia eu estava pregando numa igreja lá no Coqueiral, e um senhor que é diácono disse, o senhor me conhece? Eu digo, não.
eu estava ouvindo a sua mensagem, que eu tenho um quadro Drogas Matam, Jesus Liberta, no programa, e ele era viciado em droga, não sei se era cocaína, era droga pesada. Era viciado e ele ouviu aquela palavra. E a partir daquele dia ele deixou a droga, porque ouviu a palavra. Então, o rádio, eu tenho muitos filhos na fé através do rádio. Então, e vai ter agora muitos filhos na fé através das redes sociais. Das redes sociais e também da Tenda da Esperança. Então, tudo é válido, porque tem pessoas que pensam que é somente usando os púlpitos das igrejas que se evangeliza. Não, tá difícil o pessoal ir para a igreja, até crente tá difícil para a igreja. Então, você tem que sair das quatro paredes, tem que fazer as estratégias para alcançar as pessoas. Maravilha. E o povo está carente, olha, o povo está carente de ouvir a palavra de Deus. E a gente precisa ir até essas pessoas e salvá-las, porque a depressão está tomando conta das pessoas. Perfeito. Então, a gente precisa levar essa palavra. Então, eu estou ansioso para voltar a esse trabalho de campo, né? Uma vez por mês, porque por causa até da despesa de cesta, a logística, e a logística também. Mas se eu tivesse algum parceiro, eu podia até ir de 15 em 15, né? Se tivesse parcerias. Eu não gosto de pedir nada, não gosto de ir atrás de ninguém, mas quem sabe se alguém for tocado para fazer uma parceria, então a gente pode fazer, em vez de ser mensalmente, fazer quinzenalmente. Meu pastor, estou livre agora, né? Deus te abençoe. Completo todo o nosso trabalho aqui. Foi até mais do nosso horário, né? Passou um pouquinho, né? Passou um pouco, não, passou muito, né? Mas eu não queria de jeito nenhum parar, porque eu não teria coragem de fazer isso, porque estou diante de um homem que é um testemunho vivo da nossa época, que vai ficar registrado agora por milhares de anos aí, porque até Jesus voltar, pelo menos, porque o mundo virtual veio para ficar, ninguém tira mais isso, então assim, vai ficar registrado em todos os nossos canais. Vai ser feito vários recortes dessa entrevista aqui. Vai surgir muita coisa boa, eu tenho certeza disso, porque o Espírito Santo está nesse negócio. E quando o Espírito Santo está no negócio, nada e nem ninguém consegue parar. Nada e nem ninguém consegue parar. Eu acredito piamente que a presença do pastor Daniel aqui hoje representa o início de um novo ciclo na vida dele também. Porque eu olhando daqui, eu olho para o senhor como um homem de 40 anos de idade ainda, com a força física, com a vontade, com o ânimo acima. A caminhada, eu aguento mais do que o meu filho de 40 e poucos anos não aguenta. Pronto, tá não me acompanha. Pronto. Não me acompanha, não. É o que eu estou percebendo e vendo na vida do senhor. Olhe, prepara aí mais uns 50 anos no mínimo aqui ainda nessa terra. Com certeza dando trabalho e ganhando alma para Jesus. Eu nunca me esqueci que no ano 2008 eu fui convidado a ser um dos coordenadores da Associação Evangelística Billy Graham aqui no estado de Sergipe. E eu me recordo que uma das minhas perguntas ao meu coordenador nacional foi: qual a idade de Billy Graham? Aí ele disse assim: ele está agora, naquela época, ele está com 89 anos, na época que foi a cruzada. 89 anos, 89 anos. E como é que ele vai pregar nessa idade? Ele disse: ele não vai conseguir pregar. Ele vai colocar uma mensagem dele pregando e ele vai ficar assistindo de casa. Ele morre 10 anos depois, com 99 anos, e dizendo assim: quando acabou a cruzada aqui, foram 243 mil pessoas que aceitaram a Jesus durante os 3 dias da cruzada dele no Brasil, via televisão da Band. A gente contratou a Band. Eu era responsável pelo estado de Sergipe. Aqui em Sergipe, 3 mil pessoas aceitaram Jesus. Deus usou tremendamente, né? Em 99 anos, pastor, até onde eu acompanhei, até os dias de hoje, a associação, ele montou um modelo de evangelização que até depois da morte as pessoas estão aceitando Jesus. Porque ele hoje está enterrado, sepultado, melhor dizendo, que ele não foi enterrado. Ele está sepultado em um mausoléu na cidade de Charlotte, que é a cidade que ele nasceu. Ele fez um esquema de você entrar no local, que espero que o senhor vá conhecer ainda. Ele fez uma maneira de entrar lá, e todo mundo que entra, quando sai aceitando Jesus. Amém. Realmente é uma coisa tremenda. Agora E outra coisa, ele nasceu em 18 e morreu em 18. Você sabia que nós estamos sentindo a falta de personagens, de pessoas igual a Billy Graham e de tantos outros do passado? Nós estamos
com uma crise muito grande de falta de ícones, de pessoas que foram usadas por Deus poderosamente no passado e que hoje nós estamos órfãos, estamos sentindo a falta. Então, apesar da tecnologia, apesar de termos avançado, estamos aí sentindo essa falta de homens que possam trazer, ser um parâmetro, um exemplo, né? E que possa realmente arrebanhar tanta gente como foi o Billy Graham. Mas dificilmente. Por que eu vejo isso na vida do senhor? Eu falei a respeito de Billy Graham. Porque Billy Graham, ele tinha um detalhe que poucas pessoas conheciam. Eu tive esse acesso porque eu estava trabalhando junto à associação. Billy Graham contratou um cidadão que, quando ele descia do altar, ele podia estar no maior estádio. Quando ele descia do altar, esse cidadão que ele contratou, era funcionário dele. Ele contratou, era um ajudante pessoal dele. Aquele ajudante pessoal dele tinha que dizer para ele palavras que ele precisava ouvir. E ele dizia assim: olha, você não é nada. Você está pensando que isso aqui tudo aqui foi para você? Você está pensando que você é alguma coisa? Você é pó e cinza, Billy Graham. Por isso é que ele sobreviveu. Chegou aonde chegou. E hoje em dia as pessoas não sobrevivem porque a vaidade e o próprio povo idolatra e a pessoa deixa ser idolatrada. Pastor, hoje está tendo área VIP nas igrejas porque as pessoas idolatram as pessoas ricas que vão na igreja. Infelizmente. Então, assim, se os pastores de hoje adotar o método, pra você ter uma ideia, ele contratou 12 pessoas, porque ia contratando um, só dizia uma vez, não aguentava falar aquilo para Billy Graham, porque ele caía no chão chorando quando alguém dizia aquilo para ele. Ele dizia: Senhor, tudo é para ti. Eu não sou nada mesmo. Mas a pessoa se sentia tão mal depois, porque dizia isso para ele, que dizia assim: olha, Billy, eu não quero mais fazer isso. Entregava o emprego. Aí que ele encontrou um diácono que passou mais de 40 anos com ele. E ele dizia pesado: você não é nada. Quem é ele? Tudo isso é para ele. E aí Billy Graham passou por toda a história da vida dele sem nenhum tipo de escândalo. Arrancou a vaidade. É o segredo. É o segredo. Olha, Deus abençoe, Ari, muito obrigado. E foi um prazer muito grande e estou à disposição. Em outra oportunidade estarei à disposição. Pastor Daniel, eu que agradeço, porque a sua presença aqui foi muito boa. Eu particularmente tenho o maior amor, o maior respeito por onde eu ando, por onde eu passo, na minha história. Eu digo aonde foi que eu aprendi, aonde foi que eu desenvolvi minha vida, aonde eu construí todo. Quem me inseriu no processo político que está aqui na minha frente hoje foi o pastor Daniel. Foi o primeiro projeto de campanha que eu coordenei, que eu tive participando como coordenação. Foi no ano 2004. Tinha participado de outro, mas apenas como apoiador. Mas foi o meu início da minha caminhada. Passei 7 anos junto com ele, fazendo uma escola. E aprendi tanto que hoje estou fazendo parecido, né? Posso dizer assim, eu sou um sucessor da atividade social do empreendedorismo, que eu via lá os cursos que o pastor Daniel fazia para ensinar o povo a fazer material de limpeza, com certificado e tudo, lá no Santos Dumont. Tem hoje muita gente coisa, vivendo, né, desse trabalho, muita coisa. Tem gente que botou fábrica, né? Botou a fábrica mesmo. Então hoje o Instituto Arte da Fé, se existe com essa pegada de não querer se corromper, não querer ser usado de maneira política. Olha, eu montei esse instituto, eu trabalhava no Senado Federal ainda e trabalhava com o pastor Antônio. E nem o pastor Antônio dos Santos, que é a pessoa que eu tenho o maior respeito do mundo, nem ele sabia da existência desse instituto. Porque eu nunca utilizei ele de maneira política para nada. Eu nunca pedi um centavo a parlamentar nenhum. Nada, zero. E até hoje, graças a Deus, é mantido pelo reino de Deus. Amém. Mais nada. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Se inscreva em nosso canal. O podcast Me Conta Aí retorna na outra edição. E acompanhe o nosso material. Faça a sua inscrição. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. E compartilhe. Todo mundo precisa saber dessa história, né? Então compartilhe, tá bom? Quero agradecer a toda a minha equipe. Jonatas, Rafael, Alicia, Anne, todos que fazem parte da nossa equipe. No nome de Jesus. Que Deus abençoe e Deus te guarde. Até o próximo programa.